Aos 20, você acredita que pode ser qualquer coisa. Aos 30, descobre que pode ser tudo. E exatamente aí está o problema. Não é falta de opções que te paralisa. É o excesso delas, somado à ausência de um porquê, que faça tudo fazer sentido. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas e criador da logoterapia, dedicou sua vida a compreender uma questão fundamental. Por que alguns seres humanos encontram força para continuar vivendo, mesmo nas circunstâncias mais extremas, enquanto outros desmoronam diante de problemas aparentemente menores? A resposta, segundo Frankl, não está na busca pela felicidade ou pelo prazer. Está na busca pelo sentido. E é exatamente a ausência desse sentido que transforma os 30 anos numa encruzilhada existencial para tantas pessoas. Não é coincidência que você se sente perdido justamente quando deveria se sentir mais seguro. Você tem mais experiência que aos 20, mais liberdade que aos 40, mais energia que terá aos 50. Mas também tem mais consciência. Consciência suficiente para perceber que muitas das promessas que te fizeram não se cumpriram. Frankl observava que o vazio existencial, essa sensação de que a vida não tem propósito claro, se manifesta principalmente em 3 sintomas: tédio, conformismo e o que ele chamava de neuroses dominicais. Aquela angústia que surge nos momentos de pausa, quando você para de correr e se pergunta: para onde estou correndo, afinal? Aos 30, esses sintomas se intensificam porque você chegou num ponto onde as respostas automáticas da juventude já não funcionam mais. Estou estudando para ter um bom emprego. Perde o sentido quando você já tem um emprego. Estou trabalhando para ser independente. Perde a força quando você já conquistou a independência. E então vem a pergunta que assombra: e agora? Viktor Frankl diria que essa pergunta não é um problema. É uma oportunidade. É o momento em que você pode, finalmente, parar de viver a vida que os outros desenharam para você e começar a desenhar a sua própria. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma força interna inabalável, enquanto outras desmoronam ao primeiro obstáculo? Viktor Frankl descobriu essa diferença não em laboratórios ou consultórios, mas no lugar mais improvável, nos campos de concentração nazistas. Como prisioneiro em Auschwitz, Theresienstadt e outros campos, Frankl observou algo extraordinário. Entre pessoas submetidas às mesmas condições extremas de sofrimento, algumas conseguiam manter a dignidade e a vontade de viver, enquanto outras se entregavam ao desespero. A diferença não estava na força física, na idade ou mesmo na personalidade. Estava no sentido que cada uma conseguia encontrar para continuar existindo. Frankl percebeu que aqueles que sobreviviam mentalmente tinham algo em comum: um porquê maior que o sofrimento presente. Alguns viviam para reencontrar a família. Outros, para terminar um trabalho importante. Alguns, para testemunhar o que haviam presenciado. O conteúdo específico variava, mas todos tinham uma razão transcendente para continuar. Foi dessa observação brutal e profunda que nasceu a logoterapia, a terapia baseada na busca de sentido. Frankl concluiu que o ser humano não é movido principalmente pela busca do prazer, como acreditava Freud, nem pela vontade de poder, como propunha Adler, mas pela vontade de sentido. E é aqui que sua experiência aos 30 se conecta com essa descoberta fundamental. Você está vivendo numa sociedade que oferece infinitas possibilidades de prazer e poder, mas poucas oportunidades de sentido genuíno. Por isso se sente perdido mesmo tendo conquistado coisas que deveriam te fazer feliz. Frankl observava que o vazio existencial se manifesta de formas muito específicas na vida moderna. O tédio surge quando você tem tudo o que pensava que queria, mas nada disso te emociona mais. O conformismo aparece quando você para de questionar e aceita viver no automático, fazendo o que todos fazem. E as neuroses dominicais são aqueles momentos de angústia que surgem quando você para de se distrair e se depara com o silêncio da própria existência. Aos 30, esses sintomas se intensificam porque você chegou num ponto de maior lucidez. Não é mais possível se enganar com as fantasias da juventude. Você sabe que não vai ser uma estrela do rock, que o trabalho dos sonhos talvez não exista, que o relacionamento perfeito é uma ilusão. Mas em vez de ver isso como o fim das possibilidades, Frankl diria que é o início da maturidade existencial. É quando você para de perseguir sentidos emprestados e pode começar a descobrir o seu próprio. Não é uma crise, é um despertar. Mas esse despertar exige algo que nossa cultura evita a todo custo: confrontar a responsabilidade de dar sentido à própria vida. A pergunta não é: o que a vida espera de mim? É:
O que eu posso oferecer à vida? E essa mudança de perspectiva transforma tudo. Imagine um prisioneiro que acorda todos os dias numa cela de 2 a 2 metros. Do lado de fora, pessoas livres acordam em apartamentos espaçosos, mas se sentem mais prisioneiras que ele. Como isso é possível? Viktor Frankl viveu essa contradição na própria pele e descobriu algo que revoluciona nossa compreensão sobre liberdade e sentido. No campo de concentração, despojado de tudo, família, profissão, posses, até mesmo o próprio nome, Frankl descobriu que restava uma liberdade que ninguém podia tirar. A liberdade de escolher sua atitude diante do que acontecia com ele. Essa descoberta se tornou o núcleo de sua filosofia de vida. Tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas, a capacidade de escolher a própria atitude em qualquer circunstância, de escolher o próprio caminho. Aos 30, você tem muito mais liberdade externa que Frankl teve nos campos, mas talvez menos liberdade interna. Você pode escolher onde morar, com quem se relacionar, que carreira seguir, mas pode estar se sentindo mais preso que nunca. Por quê? Porque confundiu liberdade com ausência de limites. Frankl ensinava que a verdadeira liberdade não existe no vácuo. Ela precisa de um porquê para se sustentar. Sem sentido, a liberdade se torna um fardo. Com sentido, até as limitações podem se tornar caminhos de realização. É por isso que muitas pessoas se sentem perdidas justamente quando têm mais opções. O paradoxo da escolha. Quanto mais possibilidades você tem, mais difícil fica escolher, especialmente se você não sabe o que realmente importa para você. Frankl observava que o vazio existencial moderno surge, em grande parte, da perda dos sentidos tradicionais. As gerações anteriores tinham scripts mais claros: família, religião, comunidade, tradições que ofereciam estruturas de significado prontas. Hoje, você precisa construir seu próprio sentido numa cultura que oferece principalmente distrações. E aqui está o ponto crucial. Aos 30, você está numa idade em que já experimentou o suficiente para saber que as distrações não bastam, mas ainda tem energia e tempo para construir algo genuíno. É o momento perfeito para fazer a transição da busca automática de prazer para a busca consciente de sentido. Mas essa transição não é confortável. Exige que você abandone a posição passiva de quem espera que a vida ofereça satisfação e assuma a posição ativa de quem oferece algo à vida. Exige que você pare de se perguntar: o que eu posso ganhar? E comece a se perguntar: o que eu posso contribuir? Frankl dizia que o sentido não pode ser dado, ele precisa ser encontrado. E só pode ser encontrado por você, na sua situação específica, com suas circunstâncias únicas. Não existe uma fórmula universal, mas existe um processo. A disposição de assumir responsabilidade pela própria existência e buscar formas de transcender a si mesmo através do que você faz, de quem você ama ou da forma como enfrenta o que não pode mudar. Essa é a grande virada dos 30. O momento em que você pode passar de espectador para protagonista da própria vida. Uma das descobertas mais surpreendentes de Viktor Frankl foi perceber que o sofrimento por si só não destrói o ser humano. O que destrói é o sofrimento sem sentido. Nos campos de concentração, ele observou que as pessoas não sucumbiam proporcionalmente à intensidade da dor física ou emocional que enfrentavam, mas sim à ausência de razões para suportar essa dor. Essa compreensão é fundamental para entender por que você pode se sentir perdido aos 30, mesmo sem enfrentar grandes tragédias. Não é preciso sofrer intensamente para experimentar o vazio existencial. Às vezes, a ausência de desafios significativos é que gera o sofrimento. Frankl cunhou o termo neuroses noogênicas para descrever os distúrbios que nascem não de traumas ou conflitos psicológicos, mas da ausência de sentido. São os casos de pessoas que têm tudo funcionando na vida: saúde, relacionamentos, carreira, dinheiro, mas ainda assim se sentem vazias, ansiosas, deprimidas. Aos 30, isso é particularmente comum, porque é quando muitas das metas que moveram seus 20 anos foram atingidas. Você se formou, conseguiu um emprego, talvez um relacionamento sério, uma casa própria. E então vem a pergunta assombrosa: é só isso? Frankl diria que essa pergunta não é pessimismo. É maturidade. É o momento em que você para de aceitar sentidos emprestados e pode começar a descobrir os seus próprios. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você busca sentido de forma direta, mais ele parece fugir. Frankl chamava isso de hiperreflexão. A tendência de ficar obcecado com a própria busca de significado,
ao ponto de perder contato com as oportunidades reais de encontrá-lo. O sentido não é algo que você conquista. É algo que você descobre quando para de procurar por ele e começa a se dedicar a algo maior que você mesmo. Pode ser uma causa, uma pessoa, um projeto, uma forma de arte, uma missão profissional. O conteúdo específico importa menos que a autenticidade do engajamento. Frankl identificou 3 fontes principais de sentido na vida humana. Primeiro, os valores criativos. O que você dá ao mundo através do seu trabalho, suas criações, suas contribuições. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser a forma como você educa seus filhos, como trata seus colegas, como resolve problemas no seu trabalho. O importante é sentir que você está oferecendo algo genuíno. Segundo, os valores experienciais. O que você recebe do mundo através dos seus encontros com pessoas, natureza, arte, beleza, amor. É a capacidade de se deixar tocar pela vida, de estar presente nos momentos significativos, de cultivar relacionamentos profundos. Terceiro, os valores atitudinais. A postura que você escolhe diante daquilo que não pode mudar. Como você lida com perdas, limitações, frustrações, doenças. Essa é talvez a fonte mais profunda de sentido, porque está sempre disponível, independente das circunstâncias externas. Aos 30, você tem acesso a todas essas fontes. A questão é, você está prestando atenção a elas? Ou está tão focado em buscar sentido que perdeu a capacidade de reconhecê-lo quando ele aparece? Existe uma armadilha sutil na forma como nossa cultura aborda a questão do sentido da vida. Transformamos isso numa busca individual, como se cada pessoa precisasse descobrir sozinha sua missão única e grandiosa. Viktor Frankl tinha uma perspectiva diferente. O sentido não é algo que você possui. É algo que você descobre na relação com o mundo. Frankl observava que as pessoas mais realizadas raramente falavam sobre encontrar seu propósito. Elas simplesmente se dedicavam a coisas que consideravam importantes, e no processo, encontravam realização. O sentido emergia da ação, não da reflexão. Isso é especialmente relevante aos 30, quando você pode estar paralisado pela pressão de descobrir sua paixão ou encontrar seu propósito de vida. Frankl diria que essa pressão é contraproducente. Em vez de procurar por um grande sentido abstrato, procure por oportunidades concretas de contribuir, de se conectar, de crescer. O sentido não precisa ser universal ou eterno. Pode ser situacional e temporário. Pode estar em ajudar um colega com um projeto difícil, em cuidar de um parente doente, em aprender uma nova habilidade, em melhorar algum aspecto da sua comunidade. Frankl acreditava que o ser humano não é primariamente voltado para si mesmo, mas orientado para algo fora de si. Ele chamava isso de autotranscendência, a capacidade de ir além dos próprios interesses imediatos e se engajar com algo maior. Paradoxalmente, é quando você para de focar tanto em si mesmo que encontra maior realização pessoal. É quando você se dedica genuinamente a outra pessoa, causa ou criação que descobre quem realmente é. Aos 30, isso pode significar uma mudança radical de perspectiva. Em vez de se perguntar, o que eu quero da vida? Comece a se perguntar, o que a vida está pedindo de mim agora? Em vez de, como posso ser mais feliz? Pergunte, como posso ser mais útil? Essa mudança não é altruísmo ingênuo. É pragmatismo existencial. Frankl descobriu que as pessoas que se dedicam a algo além de si mesmas não apenas contribuem mais para o mundo, mas também experimentam maior satisfação pessoal, maior resistência ao estresse e maior capacidade de lidar com adversidades. A grande ironia é que a felicidade que você busca diretamente tende a fugir, mas a felicidade que surge como consequência de uma vida com sentido tende a ser mais duradoura e profunda. Mas atenção! Isso não significa suprimir suas necessidades ou desejos pessoais. Significa enquadrá-los numa perspectiva maior. Você pode querer sucesso profissional, relacionamentos satisfatórios, segurança financeira. Mas esses objetivos ganham outro peso quando estão conectados a um sentido mais amplo. O trabalho não é apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas uma maneira de contribuir. Os relacionamentos não são apenas fontes de prazer, mas oportunidades de crescimento mútuo. O dinheiro não é apenas segurança, mas liberdade para fazer escolhas alinhadas com seus valores. Aos 30, você tem maturidade suficiente para fazer essas conexões. A questão é, você está disposto a assumir a responsabilidade que isso implica? Viktor Frankl fazia uma distinção crucial entre responsabilidade e culpa.
Quando você assume responsabilidade pela própria vida, não está se culpando por tudo o que deu errado no passado. Está se empoderando para influenciar o que acontecerá no futuro. Essa distinção é fundamental para quem se sente perdido aos 30. É comum nessa idade fazer um balanço da vida e se sentir culpado pelas escolhas que foram feitas ou deixaram de ser feitas. Deveria ter estudado outra coisa. Deveria ter terminado aquele relacionamento antes. Deveria ter economizado mais dinheiro. Frankl diria que essa culpa é improdutiva. O passado não pode ser mudado, mas sua atitude em relação ao passado pode. E é essa atitude que determinará como você usará as experiências, tanto os acertos quanto os erros, para construir um futuro com mais sentido. A responsabilidade existencial não significa que você controla tudo o que acontece com você. Significa que você sempre tem algum controle sobre como responde ao que acontece. Essa resposta é onde reside sua liberdade fundamental. Aos 30, você provavelmente já enfrentou algumas situações que não podia controlar. Mudanças econômicas, términos de relacionamentos, doenças, mortes, oportunidades perdidas. A questão não é se essas coisas aconteceram, mas como você escolheu lidar com elas e o que aprendeu no processo. Frankl observava que as pessoas que transformam adversidades em crescimento têm uma característica em comum. Não se perguntam, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que posso fazer com isso agora que aconteceu? Essa mudança de foco do porquê para o como é liberadora. Você para de gastar energia tentando entender por que a vida não seguiu o roteiro que você imaginava e começa a usar essa energia para escrever um novo roteiro com base na realidade atual. Isso não é conformismo. É realismo criativo. É aceitar as circunstâncias como ponto de partida, não como destino final. Frankl acreditava que cada pessoa tem uma vocação única. Não no sentido de uma profissão específica, mas no sentido de uma forma particular de contribuir para o mundo. Essa vocação não é descoberta numa revelação mística, mas construída através de escolhas conscientes e engajamento genuíno. Aos 30, você tem informações suficientes sobre si mesmo para começar a identificar padrões. O que te energiza, o que te drena, que tipo de contribuição você consegue fazer de forma natural, onde seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Mas atenção, sua vocação não precisa ser sua profissão. Pode estar na forma como você exerce sua profissão, nos relacionamentos que cultiva, nas atividades que desenvolve fora do trabalho, na forma como enfrenta desafios pessoais. O importante é reconhecer que você não é apenas um espectador da própria vida. Você é coautor dela. E como todo coautor, tem tanto liberdade quanto responsabilidade. Aos 30, essa sensação de estar perdido pode ser, na verdade, o sinal de que você está pronto para assumir esse papel de coautoria. É quando você para de esperar que alguém ou alguma coisa externa dê sentido à sua vida e assume a responsabilidade de construir esse sentido. É assustador? Sim. Mas também é libertador. E é profundamente humano. Uma das coisas mais difíceis de aceitar na busca por sentido é que ele não é constante. Viktor Frankl entendia que o sentido da vida não é uma descoberta única e definitiva, mas uma construção contínua que precisa ser renovada constantemente. Isso é especialmente importante de entender aos 30, quando você pode estar esperando encontrar sua vocação de uma vez por todas e seguir um caminho linear daí em diante. A realidade é que o sentido evolui conforme você evolui, e conforme o mundo ao seu redor se transforma. O que dava sentido à sua vida aos 25 pode não dar mais aos 30. O que é significativo hoje pode perder relevância daqui a 5 anos. Isso não é falha ou inconstância. É crescimento natural. Frankl via essa mutabilidade do sentido como uma característica positiva da condição humana. Significa que você sempre tem a possibilidade de renovar sua relação com a vida, de encontrar novos caminhos de realização, de se reinventar sem perder sua essência. Aos 30, isso pode significar que você não precisa descobrir seu propósito de vida como se fosse um tesouro enterrado esperando para ser desenterrado. Em vez disso, você pode construir sentido através das escolhas que faz e da forma como se engaja com elas. Mas essa construção não é arbitrária. Frankl acreditava que, embora o conteúdo específico do sentido varie de pessoa para pessoa, e de momento para momento, existem algumas características universais que tornam uma vida significativa. Primeiro, autenticidade. Viver de acordo com seus valores genuínos, não com os valores que outros esperam que você tenha.
Isso exige coragem para desapontar pessoas e correr riscos. Segundo, engajamento. Dedicar-se genuinamente a algo além de si mesmo. Seja uma pessoa, uma causa, um projeto, uma forma de arte. Isso exige disposição para sair da zona de conforto. Terceiro, crescimento. Manter-se aberto para aprender, mudar, evoluir. Isso exige humildade para reconhecer que você não tem todas as respostas. Quarto, contribuição. Oferecer algo de valor ao mundo, mesmo que seja em pequena escala. Isso exige generosidade para colocar energia em algo que pode não trazer retorno imediato. Aos 30, você tem maturidade para cultivar essas características, mas também juventude suficiente para experimentar diferentes formas de aplicá-las. É uma combinação poderosa, se você souber aproveitá-la. O segredo não é encontrar o sentido perfeito, mas desenvolver a capacidade de criar sentido continuamente. É aprender a ver cada fase da vida, cada desafio, cada oportunidade como matéria-prima para construir uma existência mais rica e significativa. Isso transforma a sensação de estar perdido numa oportunidade de reconstrução. Não é que você não sabe para onde ir, é que você está numa encruzilhada onde pode escolher conscientemente qual direção tomar. E essa escolha, segundo Frankl, é onde reside sua dignidade e sua liberdade mais profundas. Existe uma pergunta que Viktor Frankl considerava revolucionária, capaz de transformar qualquer crise existencial em oportunidade de crescimento. Se você pudesse viver sua vida novamente, que mudanças faria? Mas ele complementava com uma segunda pergunta ainda mais poderosa. Por que você não pode fazer essas mudanças agora? Aos 30, essa pergunta dupla tem um impacto especial. Você já viveu o suficiente para ter algumas respostas claras sobre o que funcionou e o que não funcionou, mas ainda tem tempo e energia para implementar mudanças significativas. Frankl observava que muitas pessoas se sentem presas não pelas circunstâncias objetivas de suas vidas, mas pelas narrativas que construíram sobre essas circunstâncias. Já é tarde demais para mudar de carreira. Não posso decepcionar minha família. Já investi muito tempo nisso para desistir agora. Essas narrativas, por mais compreensíveis que sejam, podem se tornar prisões auto-infligidas. Frankl diria que questionar essas narrativas não é irresponsabilidade. É exercer a liberdade fundamental de escolher sua atitude diante da vida. Isso não significa que você deve abandonar tudo e recomeçar do zero. Significa reconhecer que sempre existe algum espaço para ajustes, por menores que sejam, e que esses pequenos ajustes, acumulados ao longo do tempo, podem levar a transformações profundas. Frankl acreditava que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de encontrar sentido mesmo nas situações mais limitadas. Se ele pôde encontrar propósito num campo de concentração, você certamente pode encontrar caminhos de realização dentro das suas circunstâncias atuais. A questão não é se sua vida atual é perfeita, mas se você está extraindo todo o potencial de sentido que ela oferece. E quase sempre há potencial inexplorado. Talvez esteja na forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Talvez esteja em projetos pessoais que você vai desenvolvendo paralelamente às obrigações. Talvez esteja na maneira como você enfrenta desafios cotidianos. Frankl dizia que o sentido às vezes se esconde nos detalhes da vida diária, na conversa genuína com um colega, no cuidado extra com uma tarefa aparentemente insignificante, na escolha de manter a dignidade em situações difíceis. Aos 30, você pode estar tão focado em encontrar um grande propósito que está perdendo de vista as pequenas oportunidades de sentido que surgem todos os dias. Frankl diria que esses pequenos sentidos não são menos importantes que os grandes. Na verdade, são eles que sustentam a vida durante os períodos em que os grandes sentidos ainda estão sendo construídos. A vida com sentido não é necessariamente uma vida dramática ou extraordinária. Pode ser uma vida comum vivida com profundidade, atenção e intenção. E essa profundidade, atenção e intenção são escolhas que você pode fazer a qualquer momento, independentemente das suas circunstâncias externas. Viktor Frankl tinha uma perspectiva única sobre o que realmente significa encontrar-se na vida. Para ele, você nunca se encontra olhando apenas para dentro. Você se encontra olhando para fora, para as pessoas que pode amar, para as causas que pode servir, para as criações que pode contribuir para o mundo. Essa perspectiva é revolucionária numa cultura obcecada com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Frankl não negava a importância de se conhecer, mas acreditava que o autoconhecimento genuíno surge como consequência do engajamento com o mundo.
não como pré-requisito para ele. Aos 30, isso significa que você pode estar abordando a questão existencial de forma invertida. Em vez de se perguntar, quem sou eu? E esperar uma resposta clara antes de agir, comece a se perguntar, como posso contribuir? E descubra quem você é no processo de contribuir. Isso não é apenas uma mudança de estratégia, é uma mudança de paradigma. Em vez de ver sua vida como um projeto de autoconstrução, você passa a vê-la como um projeto de co-construção com o mundo ao seu redor. Frankl observava que as pessoas mais realizadas raramente falavam sobre si mesmas. Falavam sobre o que estavam fazendo, sobre as pessoas que amavam, sobre os problemas que estavam tentando resolver. Elas se encontravam perdendo-se em algo maior que elas mesmas. Mas atenção, isso não é autoanulação, é autotranscendência. Você não some no processo. Você emerge mais claramente. É como um músico que se encontra plenamente quando para de se preocupar consigo mesmo e se entrega completamente à música. Aos 30, essa entrega pode parecer assustadora porque você ainda está construindo sua identidade. Mas Frankl diria que é exatamente através dessa entrega que você constrói uma identidade mais sólida e autêntica. Quando você se dedica genuinamente a algo que considera importante, você descobre recursos internos que nem sabia que possuía. Descobre valores que realmente são seus, não aqueles que lhe foram impostos. Descobre capacidades que só emergem sob o estímulo do propósito. É como se o sentido funcionasse como um revelador fotográfico, trazendo à tona aspectos de você mesmo que permaneciam invisíveis na ausência de um contexto significativo. Por isso, se você se sente perdido aos 30, talvez a solução não seja se encontrar primeiro para depois agir. Talvez seja começar a agir, mesmo sem ter todas as respostas, e se encontrar no caminho. O importante é que a ação seja genuína, não apenas uma fuga da ansiedade existencial. Precisa ser algo que ressoe com seus valores profundos, mesmo que você ainda não tenha clareza completa sobre quais são esses valores. Frankl diria que você descobrirá seus valores observando o que te move para além de você mesmo. O que te tira do foco em suas próprias preocupações? O que te faz perder a noção do tempo? O que te deixa energizado mesmo quando exige esforço? Essas são pistas sobre quem você realmente é e sobre onde pode estar seu sentido. Uma das últimas reflexões que Viktor Frankl deixou foi sobre a natureza temporal do sentido. Ele observava que nós, seres humanos, temos a tendência de buscar sentidos eternos e universais. Mas a vida nos oferece principalmente sentidos temporários e específicos. Isso não torna esses sentidos menos válidos, torna-os mais preciosos. Como uma flor que é bela exatamente porque não dura para sempre, os momentos de sentido são intensos porque são únicos e irrepetíveis. Aos 30, você pode estar esperando encontrar um propósito que te guie pelo resto da vida. Frankl diria que isso pode ser uma expectativa que te paralisa mais do que te liberta. Em vez de buscar um grande sentido eterno, permita-se encontrar pequenos sentidos cotidianos. O sentido de ser presente para um amigo que está passando por dificuldades. O sentido de fazer bem feito um trabalho, mesmo que não seja o trabalho dos seus sonhos. O sentido de cuidar da sua saúde física e mental. O sentido de aprender algo novo. Esses pequenos sentidos se acumulam e, com o tempo, formam uma vida rica e significativa. Não porque cada momento foi transcendente, mas porque você escolheu conscientemente extrair valor e propósito das situações ordinárias. Frankl acreditava que a vida humana é essencialmente criativa. Não apenas no sentido artístico, mas no sentido de que você está constantemente criando sentido através das suas escolhas, atitudes e engajamentos. Você é, simultaneamente, o artista e a obra de arte da sua própria existência. Aos 30, você chegou numa fase onde pode assumir conscientemente esse papel criativo. Você tem material suficiente, experiências, conhecimentos, relacionamentos, habilidades, para começar a compor algo genuinamente seu. Mas como toda criação autêntica, isso exige coragem para experimentar, paciência para refinar e humildade para aceitar que nem tudo sairá como planejado. O processo é tão importante quanto o resultado. Se você se sente perdido aos 30, talvez seja porque está entre duas obras. Terminou de viver a vida que outros desenharam para você, mas ainda não começou a viver a vida que você mesmo pode desenhar. Essa transição é desconfortável, mas é também onde mora a liberdade. É o espaço entre o que você foi e o que pode se tornar. É onde reside sua capacidade de escolha mais fundamental. Viktor Frankl diria que esse momento de desorientação
não é um problema a ser resolvido rapidamente. É uma oportunidade a ser abraçada com coragem e curiosidade. É o convite da vida para você assumir a autoria da sua própria história. A vida aos 30 não precisa estar definida. Precisa estar começando. Verdadeiramente começando. Com você no comando. E se em algum momento desta reflexão você sentiu algo se movendo aí dentro, uma inquietação, uma curiosidade, uma vontade de experimentar, então talvez já esteja no caminho. O sentido não é um destino que você alcança, mas uma forma de caminhar. E você pode começar a caminhar dessa forma agora mesmo, onde quer que esteja. Se em algum momento desta jornada pelas ideias de Viktor Frankl você sentiu algo resso,